Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do Papo de Escada, aqui no estúdio da Pod7, na Vila Mascote, em São Paulo. Hoje com a presença da minha irmã Kemi. Olá. Tá com vergonha? Tô. Ela tá estreando aqui, ó, a caneca do Chamberlain. Chamberlain, eu vou explicar aqui pra vocês, era... Lá no Mackenzie tinha um prédio que chamava Chamberlain, a gente chamava o pessoal esquisitinho de Chamberlain. Como o Roger hoje faltou, aí eu chamei a Kemi, que é esquisitinha da vez, pra ajudar aqui. Entendi. Gosta Faz de sentido. falar? É. Fala perto aí, mulher. Faz sentido. Não fica Agora longe, entendi. não. Gente, falar um pouco... Antes de começar, falar aqui dos patrocinadores, que é o primeiro... Fala você então, já que você manja. Iguchi, né? Chega perto. Iguchi Creative Studio, tem que me ligar. Iguchi Creative Studio, patrocinando. O que a gente Papo faz de lá? Escada, a gente faz modelagens, esculturas, transforma o 2D em 3D, esculturas em geral. Pessoal, a gente é muito conhecido na parte de brinquedo, mas qualquer coisa que precisar transformar de 2D em 3D é com a gente. XPTO também é agência de marketing digital. Então lá eles vão fazer sua logo, produção de conteúdo, tráfego também e assim vai. Então é só conversar lá. Inclusive a XPTO que realiza aqui o podcast Papo de Escada. Também tem a CKD, que é na realidade a Credo, que delícia. É um sex shop que também está patrocinando, loja virtual. Já está aí disponível para o pessoal Mas comprar. fala quem é a dona. Dona? Sou eu, né? A Credo, que delícia. Você pode comprar online. A entrega é feita até 2 dias úteis. Uma embalagem bem discreta, né? Isso. E até o final de março tem o cupom PAPO10. Você vai ter 10% de desconto. E também tem a Glux Seguros, que é corretora de plano de saúde, tanto pessoa física quanto jurídica. Fala lá com o Lucas, atendimento personalizado. Bom, hoje decidi fazer aqui, tá mais ou menos numa zona de conforto, então hoje eu acho que eu vou ficar quieto, tá? Vou deixar assim, já que eu entreguei essa bucha pra você, ela tá em choque. Esse episódio aqui, o que vai rolar essa semana? Do dia 5 ao dia 8 de março vai estar rolando a Feira do Brinquedo, a ABRIM, que é a Feira Nacional do Brinquedo. Acho que é a maior da América Latina. Da América Latina, né? Se eu não me engano. Expo Center Norte. Então vai rolar lá, então, pra gente aproveitar esse assunto, eu chamei 2 lendas aqui, né? Então, apresentei a Kemi. Bicho grande aqui, hein, hoje. Papito, Wilson Iguchi, onde tudo começou, né? Foi com ele. Ele que fez o nome aqui da empresa, que este ano, em julho, completa 40 anos já. E vai ter novidade, inclusive, né? Tem. Nos 40 anos aí, quando que é? 1º de julho? 13 de julho? Se eu não me engano, é 1º de julho. Alguma coisa assim, mas aí a gente vai ter algumas coisas aí. E apresenta o outro monstrão aí. Eu espero falar o nome certo, que toda vez eu erro. É Deusenir Prieto. Acertei? Tive que pensar. Deusenir toda vez também. eu falo o contrário. Se você erra, eu chuto você pela mesa. Pode chutar. E já tem intimidade pra chutar também. Putz, conhece a gente há quantos anos? Acho que quase uns 30 anos já. Ixi, entreguei. Um pouquinho mais. Kemi, fala a verdade. Bem mais, vai. Tá achando que é meninona? Eu tô falando de trabalhando. Tá. Porque ele conhece a gente desde criança... lá no estúdio, passeando pelo estúdio. Mas trabalhando como parceiros na atividade mesmo, já vai fazer uns 30 anos já. 30. Com a gente, né? Porque com meu pai faz... Gente, deixa eu explicar um negócio aqui de hoje. O que eu decidi fazer? Reunir 2 lendas do mercado de brinquedo. Só que você consegue encontrar alguma matéria deles isoladamente. Então, do meu pai ou do Deusenir. Hoje, como assim, tem essa semana da Feira do Brinquedo, eu decidi fazer um esforcinho aqui, até agradecer a presença de vocês, de juntar os 2. Porque a história dos 2 juntos, quer dizer, entrevista não tem. E assim, um dependeu muito do outro para fazer as coisas, os brinquedos clássicos. Então, tem a história tanto da parte de bastidor da fábrica,
que é o Deusenir, e do meu pai também, que é do design. E os dois não tem como trabalhar isolado. Então eu queria puxar alguns assuntos nesse sentido. Depois lá na frente eu vou fazer um só com meu pai, um só com o Deusenir, que também tem história pra caramba. Pode fazer uns... Olha, mais de 5 episódios cada um que vai ter história, né? Assim, as verdadeiras e aqueles acham que é verdade, né? Fica que inventa, né? Mas é isso aí. Então, vou começar assim. Apresenta... Fala vocês, então, alguns produtos que vocês fizeram juntos. Acho que é até mais fácil. Hoje eu tô aqui mais para ouvir e dar uns pitacozinhos de leve. E vocês que vão contar. E a Kemi também, assim. O que eu decidi também chamar ela? Porque não tinha mais ninguém. Nossa, eu também te amo. Não, agora falando sério. É porque, assim, a gente... Como eu tô querendo resgatar histórias de brinquedos que foram clássicos e fizeram sucessos... Já saiu até no BuzzFeed também, uma época aí, uma lista de 10 brinquedos que mais tiveram lendas urbanas. E assim, impressionante como vocês fizeram uns 8 ou 7 que matava todo mundo na época, né? Então, assim, vocês eram pior que Jason, que todo mundo. Os dois juntos, assim, era terrível. Era brinquedo com punhal, brinquedo que arranhava criança. Arranhava criança. Não tinha nada que era pra... Bom, assim, era só para prejudicar, né? Parece. Pelas histórias, né? Então, assim, vou falar alguns cases de sucesso, tá? Dos dois juntos. Fofão, né? A Xuxinha. E Turma da Mônica nem vou ficar falando, porque isso aí é incontável. E tem alguns artistas também, assim, que eram da TV, da mídia, que também tiveram que adaptar para fazer brinquedo na época que isso era bem mais comum. E a gente até hoje faz coisa junto, né, Deusenir? Então, assim, continua a gente fazendo outras coisas aí, inclusive agora a moda é youtuber, né? Então vamos começar puxando... antes de continuar, só para deixar aqui registrado, meu pai também fez aquela galinha mágica que botava ovo, né? Aquela que era azulzinha, branquinha, que apertava e botava o ovinho. Então, assim, aqui realmente tem história pra caramba. Vamos começar pelo mais... Pela Xuxa. Pela Xuxa mesmo? Pode ser pela Xuxa. Que é mais boazinha? Tá bom. Começa light. Começa light, né? Eu acho que, assim, primeiro eu vou começar com a Kemi, então. Porque aí vocês já vão emendando aí. Tá. Kemi, qual que é a sua lembrança da boneca da Xuxinha? Você não era muito de boneca, pra falar a verdade, né? Isso o pessoal sempre falava, né? Falava assim, nossa, seu pai faz os bonecos, você deve ter a casa cheia de boneca. Eu poderia ter a casa até cheia de boneca, mas eu nunca gostei de brincar de boneca. Eu até tinha a Xuxinha, mas, tipo, eu brincava quando minhas primas ou vizinhas e amigas chegavam lá em casa e ficavam tudo louca. Ai, você tem isso, tem aquilo, vamos brincar. Aí eu brincava, mas eu sozinha quase praticamente não brincava, né, pai? É a história mesmo da que ela era assassina, né? Ela era que arranhava ou era assassina? Eu nem sei. Não, a história da Xuxa foi que ela estava numa redoma de vidro, presa numa igreja, que ela tinha arranhado a criança. Nossa, redoma na igreja? Eu não lembrava com detalhe assim. Eu também não. Essa foi a primeira história que surgiu da Xuxa, né? Da boneca, né? Porque mas a Xuxa... boneca grande, não a boneca pequena. Foi a primeira boneca da Xuxa. Porque a Xuxa teve várias histórias, né? Teve também do disco de rotação ao contrário. Tudo, esse eu lembro. Tudo que era e ela também, assim, não ajudava, né? Porque eu lembro que, assim, ó, no meio do programa dela, ela beliscava as crianças. Então também tinha umas coisas desse jeito, né? Mas agora explica pra gente, assim, como que chegou... Qual foi o início do projeto lá? Como foi? Foi uma oportunidade de licenciamento, né? Foi um dos primeiros licenciamentos que nós fizemos com um artista, né? Na época da Mimo, da Brinquedos Mimo, da antiga Brinquedos Mimo, né? Não essa Mimo que está aí no mercado hoje. E foi uma oportunidade e deu certo, deu muito certo. Acho que, assim, como artista, né? Ela fazia muito merchandising do programa. Então foi um sucesso tremendo. A primeira boneca ela foi vendida mais de 1 milhão de unidades. Mas ela estava... Só coloca um pouquinho mais próximo, acho que é melhor. Mas você já tá... você, ó. A Xuxa, ela já estava ela estava na Manchete ainda ou já estava na Globo? Não, já estava na Globo. Já estava na Globo, já. Aí... Quando o Wilson chegou, ela já estava... já estava na Globo.
Mas aí, o que você tem para falar de como que foi a experiência? Então, na verdade, foi assim. Eu estava fazendo uma modelagem dos Trapalhões na época, né? E aí foi marcada reunião lá na Mimo. E quando o César Sandoval me apresentou para a diretoria da Mimo, aí eles gostaram muito do meu trabalho de escultura, né? E aí eles falaram assim que se podia ter uma conversa à parte, né? Sobre um outro assunto, né? E inclusive eles pediram para o César Sandoval, né? Se não tinha nenhum problema de passar um outro trabalho para mim, né? Aí o César falou, não, ele é freelancer, né? Ele não tem nenhum vínculo com a gente assim, de Empregatício. empregatício. Aí terminou a reunião tudo, aí eles ficaram esperando, eu fui reunir, então na época, né, o Chiquinho Ponzio, que era o diretor de marketing. Aí o Chiquinho falou assim, olha, eu tô com um problema grave aqui, que a gente começou a fazer uma escultura da boneca Xuxinha, com o mesmo escultor que fez a boneca Xuxa grande, né, maior. Só que eles entraram em desentendimento, e a Xuxa e a Marlene Matos não quer mais nem papo com o cara, entraram em conflito, e a gente já investiu uma boa grana em cima do projeto, e a gente precisa de outra pessoa para terminar o projeto. E aí perguntou se eu poderia terminar o projeto. Aí fez uma proposta, né, que foi bem interessante, e aí assumi o projeto, né. Deixa eu perguntar agora para na realidade, esse projeto aí, o Wilson entrou numa oportunidade assim que tinha sido feita a primeira modelagem da boneca grande com outro escultor, né? Era um chileno. E quando entrou o projeto da boneca menor, sabe que a boneca menor você requer mais detalhe, mais aprimoramento, tudo, e essa pessoa não estava acertando. E quando o Wilson foi fazer essa visita na fábrica, nós vimos o trabalho dele, falou, não, tem que fazer com o Wilson. Né? Ele era muito mais detalhista, é muito mais detalhista. Então, foi dessa forma que conseguiu realizar o projeto da Xuxa Pequena. Eu lembro. Ficou perfeita. Você lembra disso aí? Eu lembro certinho o pai fazendo a boneca eu lembro. Pintando a boca com canetinha. Com canetinha. A gente tem até registro. As fotos do ok. Aí meu pai pintou acho que umas 3 ou 4 cabeças com olhos e bocas, maquiagens diferentes. Aí mandava a foto, que na época não tinha e-mail, não tinha nada disso, né? Era foto pelo correio. E aí ela dava o ok. Então eu lembro certinho das fotos da boneca de cera. As fotos tem um ok lá. O ok, qual boca ela aprovou, qual pintura de olho ela aprovou, eu lembro de tudo isso. Mas isso daí foi muito engraçado, porque, só a título de curiosidade, gerou um desconforto na feira, né Guti? Que o outro modelador foi para a feira, uma modelagem da Xuxa no bolso, né, e apresentava para as pessoas, falar, não, a minha modelagem é muito mais bonita, está muito mais perfeito, e me deixaram de lado, pegaram um modelador novo, tal. Então ele ficou bem... ego de artista. O ego de artista. Tem que tomar cuidado com isso aí. Foi uma situação bem constrangedora. Bem constrangedora. Mas agora a vida de história é legal, porque é corte de podcast, hein, ô Fábio? Eu tava falando errado aquelas vezes, eu não vou criar o pod corte, é corte pod. Porque aí você vai ter que falar, corte pod. Você não manda o corte, eu mando Insta 1, Insta 2. Ele manda os arquivos Insta 1, Insta 2. Mas eu lembro dessa história, assim, mais ou menos por cima, né? Até legal juntar vocês dois para relembrar as histórias, assim, dessa questão da O que eu lembro dessa época que eu achava o máximo, eu falava para todo mundo que meu pai foi para lá, dormiu, na minha cabeça, tá? Depois você me corrige se eu tô falando certo, mas na minha memória você dormiu na casa da Xuxa, ela arranjou um lugar lá para você dormir, enquanto ela... para ele poder tirar as fotos, ver perfil, não sei o que, pessoalmente. Por causa da agenda dela, né? A agenda dela era bem complicada. Então, eu vendia isso para todo mundo, tá? Meu pai foi para casa da Xuxa, ela arranjou um cantinho lá, sei lá, eu como para ele dormir, uns dias lá para poder acompanhar ela pessoalmente. Na verdade, não cheguei a dormir porque a Marlene não deixou. A Marlene Matos proibiu, né? Ela falou assim, não, vai lá, pega a mala... lá tem quarto de hóspede, você dorme lá, a gente já aproveita o horário e tal. Aí, quando o motorista foi falar com a Marlene Matos, ele falou, não senhor, a gente já
escolhe um hotel lá, leva ele lá e não deixou. Mas é bem diferente, né? Quando a Marlene Matos não estava, nossa, ela atendia muito bem, né? E eu várias vezes fiquei com ela, almocei, lanchei, ela trazia lanche para mim. Então você tá falando que a Marlene é chatona, é isso? Não, Aquele, o filho que vai jogando contra, né? Corte. Não, mas você sabe que a Marlene tava... Eu encontrei com ela no Rinaldi, do No Patati Rinaldi? Patatá. Mas faz acho que uns 8 anos já, ela tava lá. Puxa. Tava trabalhando lá. Nunca Eu mais acho, vi que não, Marlene. eu acho que não tá mais lá, não. É. Mas eu lembro ela assim, era engraçado, né? Porque tava reunião lá com o Rinaldi e com o Igor. Inclusive, eu quero trazer eles aqui. Vou ver se eu consigo. Aí, olhando assim na mesa no fundo, a Marlene, assim. Tipo uma lenda, né? Também, né? Então, deixa eu contar um pouquinho da escultura, né? Quando eu fiz a escultura, então, fiz 3 cabecinhas, como você disse, né? Só que ela escolheu a boca, a outra escolheu a parte dos olhos e outra o formato da cabeça. Não lembro. Então, aí eu tive que juntar desses 3 modelos em uma só, né? O Frankenstein da Xuxa. Mais ou menos. E engraçado que sim, durante o tempo de aprovação, a gente tinha um prazo para entregar porque tinha que lançar na feira. E aí toda vez tinha alguma alteração. Por quê? Porque ela mostrava para a irmã dava uma opinião. Mostrava para o irmão dava uma opinião. Mostrava para a Marlene, cada um dava uma opinião. Aí chegava uma hora que não conseguia terminar, né? Aí chegou um momento que o Chiquinho me cobrou, né? Falou assim, Guto, você tem que entregar até tal dia. Aí eu falei pro Chiquinho, se ficar fazendo todo esse pessoal dando opinião, eu vou conseguir entregar no prazo, né? Aí o Chiquinho falou assim, não, então deixa eu resolvo. Aí o Chiquinho chamou a Marlene e chamou a Xuxa e falou assim, olha, daqui para frente só vocês dois que vão dar opinião, porque senão o Guto Não anda, né? Não vai terminar. E foi Você assim sofre que- com isso muito, Dezenir? E lembrando, Ele já dá até muito. as respiradas dele aí. lembrando, não que tenha mudado hoje em dia, ainda acontece muito isso, mas naquela época era na Na unha, espátula, né? na unha, na é, massinha. não era Hoje é 3D. digital, você pega, era digital. puxa, estica, aumenta, diminui. Na época era ali, ó, na Era espátula. isso mesmo. Eu tava Fazia no clay e Eu tava falando... muitas vezes fazia alteração na frente da pessoa. Né? ficava- Você Sim. levava o clay para Fazia lá, na hora. a modelagem e fazia na hora os ajustes. Eu acompanhei toda a filmagem de Xuxa contra o Baixo Astral, que foi a época que eu fui pro Rio, e eu ficava acompanhando ela, fiquei lá, a Mimo me hospedou no hotel, né? Me deixou lá e falou assim, ó, você só vai sair daqui quando você conseguir a aprovação. Então eu fiquei lá e acompanhava nas gravações na Globo e nas filmagens desse filme, né? E eu andava pra lá e pra cá com ela, né? Pra Sabe o cima que é e pra pior disso aí? É porque assim, na hora que não tá filmando, a última coisa que o artista quer é a gente no pé. Aí nesse tempo tem que ficar ainda correndo atrás para provar o negócio, né? Assim, Não, mas nossa, era bem assim mesmo. Você É. aprovava no tempinho, no intervalo que tinha. Agora, essa coisa de fazer correção tanto na massa ali na hora era bem legal, né? Hoje eu ainda faço assim, levo o computador, mas... Você lembra também que era feito na plastilina Na branca? plastilina. E aí o pessoal... Você sabe que teve uns 12 anos atrás, por aí, eu tava dando aula de modelagem. Eu dei aula de modelagem para pagar a minha pós-graduação. E aí o pessoal falando lá de modelagem e falando... aquela massa plastilina, né? Que é aquela branca lá. O pessoal falando... Nossa, mas isso aqui, essa massa não presta nem para tirar molde. Eu falei, meu amigo, a gente modelava nisso aí. Foca em modelar. Depois você fala da massa, né? Mas... E a era isso. massa, plastilina que a gente fala é a massinha de modelar, aquela da criança brincar mesmo. Aquela Começou- massinha, que é massinha escolar, aquela de óleo. massinha toda oleosa, escolar. que O começo gruda tudo. era nessa massinha. isso Depois daí. começaram a desenvolver massas próprias para escultura. É porque Mas no tu não tinha começo era acesso à massa nessa. importada, né? Então Era. não tinha acesso ao clay. Não tinha. Então Era feito essa daí bem, que bem tinha. precário É o que mesmo. tinha, né? Eu lembro que meu pai uma vez participou de um evento, ele fez acho que foi o Seiya Oshiri, o Cavaleiro do Zodíaco, lembra dessa? Você- Sesc Pompeia. Ele modelou, acho que tinha o Ao tamanho vivo. desse Mickey aqui, mais ou menos, um pouquinho maior. Aí
acho que modelou no sábado, deixou lá no estúdio, deixou no domingo, chegou na segunda-feira, tava só a poça. Tava só a poça dele lá, do Shiryu. Mas legal esse aí da Xuxinha. Agora também falo do Fofão. O Fofão é um caso à parte, né? Que virou uma sina agora, o Fofão, onde a gente vai, né, a gente é apresentado como uma pessoa que colocou o punhal dentro do Fofão. Né? Mas você não fez uma tatuagem ainda, né? É Não, legal, hein? não. Devia fazer. Não, mas eu já ganhei uma camiseta. Mas, pô, já ganhou, já tá bom já também. Já é um começo, né? Tem que fazer pro Brandino. Germano. Germano. Mandar para ele. Mas conta um pouco dessa história aí. O Fofão, a época que ele foi desenvolvido, a gente não tinha as estruturas que tem hoje, né? O enchimento era totalmente diferente. A gente enchia o boneco com microesfera de isopor. Então, para você dar uma sustentação de uma cabeça, que é uma cabeça grande, pesada do boneco, você tinha que ter uma estrutura, tem que ter uma coluna. Nossa, eu estava pensando aqui agora, se ele fosse aquela fibra sintética, era um pouquinho mais fácil de firmar, né? Fácil de firmar. Mas se era microesfera de isopor, não tem como... não tem nada ligando no outro, né? Não, nada. Você está pisando no... Porque você não tinha como encher com microesfera e deixar compactado o corpo, como a gente enche hoje com fibra, né? Para firmar, né? Para ter uma fundação. Se compacta, ele fica firme, não vai ficar mais duro. Eu nem lembrava que era microesfera de isopor. Agora ele falou, lembra do pé, sabia? Eu não lembrava disso. Aquilo quando furava o boneco em casa, acabava. Era sim, verdade. Haja aspirador de pó, porque não dava para colher as bolinhas. Então, mas aí qual que foi a solução? Então, a solução foi fazer um pescoço, né, que você fixava ele na cabeça e depois introduzir ele no corpo. E amarrava o corpo, que era de tecido, amarrava na cabeça. Então ele dava uma sustentação. Ficava uma coluna do boneco. Quase. Só que para você montar ele, você teria que ter, né, na época foi feito um pescoço mais pontiagudo, que é para ele penetrar no enchimento. Né? Então, quando, não sei quem tirou isso daí, desmontou o boneco, né, começou a falar que era uma adaga que tinha sido colocada dentro dele, que tinha sido feito um pacto com... Ou seja, você tinha feito o pacto. Que tinha feito um pacto com alguém aí. O Deus que fez o pacto, então. E ele era mais ou menos do tamanho desse microfone, né? Mais ou menos. Ele foi feito em 2 tamanhos. Tinha o Fofão grande, que era um pouco maior, ele era grande, depois foi feito o Fofãozinho. No Fofãozinho já foi resolvido, que daí ele entrou na época que já era com fibra. Aí o Fofãozinho era uma agulha. Não, o Fofãozinho ele tinha um pescoço mais curtinho, então ficava uma flange, né, e não tinha esse problema. Já não tinha. A cabeça já era mais leve. O grande não, o grande aquelas bochechas, tudo lá era muito pesada a cabeça. E aí? Então, eu tenho uma coisa para contar da origem, né? De onde surgiu, que o Chiquinho mesmo que contou para mim, né? Uhum. Ele trabalhava numa agência de publicidade que atendia mimo, né? E aí, na época, então, o Chiquinho não era funcionário da Mimo, ele atendia a conta da Mimo na agência. Nossa, eu não sabia disso. Então, aí o que aconteceu? O Chiquinho, na época a Mimo estava em concordata, então estava em recuperação, né? E o Chiquinho, toda vez que chegava em casa para almoçar, os filhos vinham e recebia ele, né? E aí, um belo dia que ele chegou em casa, cadê os filhos? Não estavam. Aí, repetiu no dia seguinte, no terceiro dia, o Chiquinho perguntou para a esposa, por que as crianças não vêm me receber? Não, tá passando um Fofão, eles estão assistindo. Falou, mas Fofão, aquele bicho feio? Falei, sim, aquele lá, eles adoram. Aí, o que fez? Ele foi lá e ficou curioso, assistiu um pedaço do programa e voltou na agência e pediu uma pesquisa de mercado. Quando veio a pesquisa de mercado, ele não acreditou que as crianças estavam assim fascinadas pelo personagem, né? Aí ele foi lá e falou pro dono da Mimo, seu Elias, falou assim, olha, eu acho bom você fazer esse boneco. Aí o seu Elias falou a mesma coisa. Não, mas aquilo é horroroso, é um bicho esquisito, né? Não, mas olha aqui a aceitação do mercado. Aí ele falou assim, aí resolveu fazer o projeto. E aí aconteceu, explodiu de vendas, tirou a Mimo da concordata
E aí o que aconteceu? A primeira coisa que o senhor Elias fez foi o seguinte, chamar o Chiquinho para trabalhar na empresa. Aí o Chiquinho falou assim, não, eu sou gerente de contas aqui na agência, ganho muito bem, estou tranquilo, estou bem estabilizado aqui e não quero correr esse risco, né, de mudar. Aí o senhor Elias fez o seguinte, falou assim, você já viajou para a Ásia, conhecer as empresas de brinquedo e viajou para a Alemanha? Eu falei, não. Então está aqui a passagem para você e tua família, para você conhecer todas as indústrias de brinquedo. Quando você voltar aqui, você fala se quer ficar ou não. Aí o que aconteceu? O Chiquinho fez esse tour aí pela Europa e pela Ásia. E quando voltou, ele ficou fascinado pelo Tempo mercado. bom, hein? E aí, Pagava para os outros viajar. Aí ele chegou lá, aceitou o emprego. E que ele, na época, revolucionou o mercado de brinquedo, porque as indústrias de brinquedo aqui só copiavam, né? Só copiava o que vinha de fora. Ninguém tinha essa ideia de criar produtos com produto nacional, né? Personagens e tal. E aí teve esse boom aí nesse período que explodiu, né? Ele e o licenciamento também, né? Ele foi muito forte no licenciamento. Nossa, o cara era... licenciou a Turma da Mônica, Xuxa, Fofão. E ele tinha umas teve os acertos e teve as berrações também, né? Também. Teve os erros, né? Não teve só os grandes acertos. Né? Pode falar isso. Não, teve licença como Hortência, que não deu certo. É. Né? Garotas do Fantástico, que também foi... Nada, né? Mas também começou a tirar para qualquer lado, né? Sim. É que tava também descobrindo, né? É a mesma coisa os youtubers agora. Um youtuber dá certo, todo mundo começa a tirar para todo lado, querendo acertar também, né? Então, você conhece da história como surgiu lá do Garoto Fantástico? O Chiquinho contou que numa ponte aérea ele encontrou com o Hans Donner, né? E aí, no voo, então eles começaram a conversar. Pô, você é o Hans Donner, tal. O Chiquinho era bom de papo, né? Bom de conversa. Aí eu falei assim, poxa, a gente podia fazer a boneca do Fantástico. Aquela é linda, aquelas bonecas. Realmente, as bonecas ficaram lindas, né? Só que o pessoal não conhece o mercado de brinquedos, né? Então, essas personagens são mais para adulto, né? Não é para criança, né? Então, apesar de ter ficado muito bonitos mesmo, tanto é que tem hoje colecionadores que correm atrás desses personagens, mas, infelizmente, foi um furo, né? Ela foi muito bem desenvolvida, ela ficou, assim... Eu lembro dos acessórios, né? Bonitos os acessórios. Você olhava a boneca, olhava o personagem, né? Da abertura do Fantástico, era igual. É que hoje muito bem feito. Hoje a gente lembrando não faz sentido nenhum, né? Porque era o Jornal da Noite, que era o catado da semana inteira, e vai lá e faz a boneca para vender. Mas era aprendizado, né? Agora, eu queria te perguntar até... Pra Kemi agora, já que ela tá tão quietinha aí, ela fala muito, tá até esquisito. É que eu não tô de Kemi, eu tô de... Chamberlain. Então, Chamberlain, qual que é a sua lembrança do Fofão? Do Fofão? Do boneco. Não, você tá falando da história do quarto? Conta aí. A gente tinha um Fofão grande. E a gente morava num apartamento, aí a gente estava assim na sala e da sala dava para o nosso quarto. Era o corredor, chegava no corredor, virava para a esquerda, tinha a sala, e depois da sala tinha o quarto, então dava para ver do corredor as portas até o quarto. Porque assim, o corredor para a esquerda era a sala e depois o nosso quarto, e o corredor para a direita era o quarto dos meus pais. Então, quando a gente chegava nessa ponta do corredor, olhava para um lado e olhava para o outro, assim. E aí, eu olhando para o outro lado, tinha alguém deitado na minha cama. E eu não queria ir pro quarto de jeito nenhum. Eu falei, eu não vou ali, tem alguém ali. Eu só vi os cabelinhos, assim. Aí eu falei, tem alguém lá. Aí eu, desesperada, falava, eu não quero ir lá. Tem alguém lá. Não tem ninguém, Tem sim, eu tô vendo a cabeça ali, os cabelos ali, caído. Aí, nem sei quem que foi ver. Você? Eu fui ver. Foi ver o meu herói. Chegou lá o Fofão sem a adaga, acredita? Aí era o Fofão, porque assim, eu tinha muitas bonecas e minha mãe ajeitava as bonecas tudo em cima da minha cama, assim, ó, tudo um monte. Para dormir tinha que sair jogando tudo assim no chão para dormir. E aí eu acho que ela deixou de pé e ele caiu.
Então ele caiu por cima da cabeceira da cama. Então só ficou a cabeça aparecendo E os na cabelos frente da caídos, porta. Então é. era uma cabeça com os cabelos caídos. E assim, a luz desligada, só o vulto pra mim. Era uma pessoa deitada na minha cama. Eu não queria entrar lá de jeito nenhum. Já foi a primeira Ainda história. aí vem essa lenda aí, eu fui... Então, mas o Fofão, só para dar uma relembrada, ele fazia parte de um grupo que era do Balão Mágico, Isso. que era um tremendo sucesso na época. Né? O criador do Fofão foi o Pessini, Pessini. né? Ele é uma pessoa fantástica, que acompanhou todo o processo do desenvolvimento do boneco, participou de todas as etapas, desde modelagem. A modelagem original foi o Pessini quem fez, né, Guti? Eu fiz a adaptação Ele fez a para adaptação parte para técnica, industrializar. A pra parte industrializar, técnica que daí eu não foi- conhecia. Então, E coisa feia ele sem a decoração, né? não, Tô falando, sim, era uma o formato coisa, é uma coisa formato bizarra. muito estranho, assim. muito estranho. É bem estranho. Pra não falar coisa pior, né? Era muito Que aquelas estranho. bochechas ali, captei. As bochechas caídas ali, era. Nossa. É Mas um terrível. boneco que na época vendeu aí quase, no mínimo, 800 mil bonecos. Mas é interessante, né? Como ele permanece famoso, né? Assim, um personagem. Tudo bem que ele era bem característico, né? Mas assim, nossa, como é forte ainda, né? É forte, é forte. O nome todo. Até o Fabão aqui, ele tem um. Eu vou chamar ele de fofinho Eu agora. não sei como licença, né? Como funcionaria como licença, porque funcionou no passado. Hoje não são mas- outro design, outra característica. tudo. Teve algum. Você chegou a ver que teve alguma fábrica aí nos anos alguém aí, que mas. fez mas. há pouco tempo. aí. Acho que já. Você sabe bem, né? Que você que cuida bem dessas coisas. Aham. Nós temos feito juntos muito youtuber, Muito, né? muito. Porque foi muito, Aham. muito mesmo, né? Inclusive a Nova Brink que você trabalha hoje é referência, nos youtubers, né? E assim, e a gente tem feito muito projeto lá no estúdio que você tem levado pra gente fazer lá. Sim, sim. Muitos, né? Aham. E hoje tem que estar passando na TV. Então, se o Fofão não passa na TV, na TV, e nem é mais TV, Não, na na internet. Se não tá internet. passando, Aham. Hoje o Fofão que a galera conhece é da... como é que é? Carreta Furacão, que também mudou, viu? É? Teve um negócio aí que também, eu fiquei sabendo acho que foi mês passado, que também teve que mudar alguma coisa. Agora é um pouco diferente, com o cabelo grandão. Não, a lembrança que eu tenho dele é cabelo grandão. Pra mim Nossa. sempre foi. Eu acho demais esse Carreta É Furacão. demais. Eu acho que, eu não sei se é verídico, mas pelo menos um comentário, que quando o Pessini faleceu, né, que foi o criador do Fofão, ele passou para o filho dele para destruir todos os moldes do boneco, Mais uma lenda, Mais uma então. lenda. do Fofão. Eu não sei se é verdade isso daí, se... Mas ele morreu e passou, é isso? Não, era uma coisa que ele desejava que, né, quando ele morresse, para ele, né, que acabasse com o personagem. Sim. Cara, mas que pena, né? Porque o pessoal gosta tanto disso aí. Acho que a história ajuda tanto, né? Porque hoje não tem. Os bonecos não tem tanta história igual o de antes, né? Assim. Tô falando que tem história de sucesso, mas não tem essas maldições, assim, né? Não, Tem que começar a criar isso. Hoje é uma história de boom, né? Você joga na internet, ele... É porque hoje é A visualização é tão tanta grande. coisa, muita coisa acontecendo, que não dá nem tempo de ter não história. De ter história. É, porque Exato. chegou É momento. na hora que ele começa, já vem outro, Mas atropela. essa sua visão aí foi certeira mesmo. Não dá nem tempo Não de dá criar uma tempo. história. Não dá. Não tem. O boneco nem pensou em matar. Não tem nem tempo de pensar em matar. Não. Vai Ele ver, já mataram ele. Agora, e Turma da Mônica? Vocês fizeram pouco? Essa Esse até a gente fala assim. Desenhei até deu uma engasgada. Nossa, Nossa, a nem Turma da Mônica, a contável. primeira Turma da Mônica, que foi a grande, a cabeçuda, lembra, É. Guti? Os moldes, nós tivemos que fazer molde na Itália, molde de rotomoldagem. E era um transtorno aqui, a gente não conseguia fazer molde assim, muito bom com aquele tamanho. Então tem que fazer na Itália, então tinha todo o trâmite, foi bem complicado. E a cabeça tremenda. Ela também tinha uma estrutura, né? Só que como o corpo dela era de espuma,
Então a estrutura foi um pouquinho diferente do Fofão. Mas também tinha os mesmos problemas, de sustentação na cabeça. E eu acho que foi a primeira boneca, né? Então, tem uma Na história mão. interessante pelo seguinte, eu vou até contar um pouquinho, porque o pessoal pergunta muito a diferença do desenvolvimento da escultura, né? Uhum. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, quem cuidava dessa área de modelagem lá no estúdio Mário Souza chamava Amélia. Isso. Tá. E a Amélia tinha um estilo bem diferente. Ela era mais, os braços mais gordinhos e tal, né? E aí, Mas quem? A Amélia ou o personagem? o personagem. Ah, tá. É que você o falou. estilo, Você falou, eu tava pensando na Amélia não, com não, o braço não. gordinho. Visualizei a Amélia. Eu também. Eu também. que- Não, é o estilo dela, né? Então, ela que cuidava das esculturas na época. E aí foi a mesma coisa com a história do Fofão, né? A modelagem inicial foi dela, só que ela tinha muito problema com relação à parte técnica, né? Então foi onde me chamaram para poder adaptar a parte técnica para a produção. E aí então essas primeiras modelagens foi tudo com orientação dela. Então são aquelas primeiras esculturas que são mais Robustas. fortes, robustas, né? Depois, com o tempo, quem assumiu foi agora me fugiu. A atual esposa do Maurício. Alice Alice Takeda. Takeda. Alice Alice. Takeda. Aí quando ela assumiu a diretoria artística, né? Então ela fez uma mudança total, né? Dos personagens. Padronizou, né? Padronizou. A gente foi, cada vez que a gente fazia uma nova modelagem, ela foi ganhando outra forma, né? Que é o que está hoje, né? Inclusive ela chegou até a comentar uma vez que ela aparecia aquela Mas história. até hoje ela muda, viu? Ah, sim, muda. Cada vez que você faz uma modelagem, uma é diferente da outra. Mas, assim, a gente conseguiu, né, fazer uma boa transformação dos personagens, né? E que está praticamente o padrão, com poucas mudanças até hoje, né? Então, foi muito bom. Isso daí passou um período, assim, bem grande, que era só o Iguto que fazia a modelagem dos personagens do Maurício. Ninguém mais fazia. Mas assim, já era uma assinatura, né? Já tinha uma Já assinatura. tinha todo um jeito de fazer, né? E engraçado que os colecionadores sabem, né? Sabe, com Eles certeza. sabem qual que são as minhas modelagens, mesmo com outros modeladores, né? Você sabia que a Kemi é assim? A Kemi, ela, quando pega o produto lá, ela sabe qual foi feito por mim e qual foi o meu pai, né? Bastante coisa eu consigo ver. Tem assinatura, né? Eu não sei dizer o que é, tem mas como. eu consigo. Eu costumo falar, eu não sei se você já percebeu, mas você já viu, Lucas Neto, o que a gente fez dos outros? Você viu que é diferente? É diferente, lógico. Assim, não é um assunto que ia rolar aqui, mas só... Não, mas você olha, de uma empresa para outra, hoje você pega o Maurício de Souza, está licenciado em várias empresas. Pega a modelagem da empresa que eu trabalho hoje, né, da Nova Brink, e pega dos concorrentes, você vê modelagem totalmente diferente. Diferente. Sim. Apesar de que eles também estão fazendo essa variação também, porque para não ficar tão igual, né? Mas assim, por exemplo, o Lucas Neto, se você for reparar bem na loja, ele é diferente. E você lembra quando a gente fez? Porque só veio uns 2 desenhos só, você lembra disso? Só. Aí você falou, e aí, dá? Eu falei, relaxa, porque a gente sempre fez assim, né? E cada vez vem menos arte, certo? Muito menos. Muito menos, porque parece que tá jogando pra gente se virar, né? E quando eu fui fazer, eu tava olhando os arquivos outro dia. A primeira modelagem que eu fiz tava igualzinho do guide. Só que a gente conversou, falou, dá pra ficar mais fofinho. Aí deixei mais fui deixando mais fofinho. Tanto que se você olha ele comparado com o outro tá mais perto do guide. Só que esse tá mais fofinho. O grande problema hoje, Wesley, que eu vejo assim com produtos que você tem licença, né, a pessoa cria um personagem, né, e a pessoa que criou o personagem não tem o conhecimento técnico para transformar aquilo lá em brinquedo. Sim. Então tem as aberrações que depois caem na nossa mão para desenvolver, para fazer acontecer aquilo ali, que é que o pessoal o pessoal não sabe os bastidores da gente, né? Que toda vez o desenho não é. Fala assim, e aí, vamos aqui fazer aqui. É uma pena isso daí, é uma pena. Essa falta de conhecimento, né? Você vê, o Iguto ainda tem vocês, né, que estão dando continuidade, mas vai chegar uma hora, não tem profissional no mercado. Mas você viu que
uma coisa que acontece muito, que os guides antes, você pegava um guide, vinha um caderno assim, aí tinha o esboço, arte final, aí vinha a tipografia e vinha a modelagem, pelo menos foto de uma escultura de verdade. Hoje são 2 desenhos chutados e acabou. Uhum. Mas isso a gente vai resolver. Mas isso também porque as pessoas que desenvolvem os guides também não têm esse conhecimento. Sim. Não, mas a gente está resolvendo já isso aí. Deixa eu fazer um comentário. A gente que esculpe e tem prática, a gente vê tudo em 3D, né? A gente não consegue ver ele no plano, né? Então, quando vem os guides, que eu olho assim, eu já vejo assim, o desenho que não bate o perfil com o desenho de frente. Tem muito, então você tem que adaptar, né? A grande maioria. Eles fazem desenho 2D, mas não bate. Perfil não bate. Não bate. Então, quando você olha, já vê. Então, hora, sim. Mas assim, eu lembro que você falava isso, eu também ficava... Você confere as medidas também. Mas quando eu comecei a mexer no programa 3D, ele também não bate. Porque tem uma visão de câmera. Então também você tem que mudar o tipo de visão e mesmo assim não bate. Então, isso aí é, como você diz assim, é chorar na cama, entendeu? Deixa e segue. Eu lembro disso daí da Turma da Mônica mesmo, né? A orelha de frente, a orelha de... Sim. É que a Turma da Mônica, ela é toda adaptada assim, né? Porque então, não bate nada, né? Não bate nada. Porque eu lembro que, acho que ficou muito tempo na mão do meu pai, a Turma da Mônica, justamente por isso. Porque ele conseguiu... Na verdade, resolver isso que 3D, nem eles mesmos, nem eles conseguiam 2D, resolver isso no 2D, nem eles entendiam. Porque quando jogava pro 3D, ficava estranho aquilo que eles tinham no 2D. Aí meu pai que conseguiu adaptar de um jeito que ficasse harmonioso, né? A frente e a lateral. Aí por isso também ficou muito tempo na mão dele. E as modelagens dele serviram de referência para os outros depois, sempre. Deixa eu contar uma também interessante. Logo que eu fiz a primeira modelagem para Maurício Souza, o Maurício veio me mostrar uma escultura que foi feita na China. Boneco. Aí, ó, a lenda. Já, tá mais uma lenda urbana, ó. Tá pulando aí, ó. Tá atrás de você, viu? É você que ele quer. É da nova geração, isso aí, viu? Então, o que aconteceu? Ele gostou muito da modelagem e aí ele me pediu para trazer uma escultura que tinha sido feita na China. Aí ele trouxe a escultura, abriu assim, mostrou, falou, o que você está achando disso, né? Aí eu olhei assim, é uma escultura que tentaram fazer baseada no desenho, né? Então, o que aconteceu? O desenho, ele tem a orelha bem grande, né? Coisa que eu fiz, eu diminuí no 3D para poder... E aí ele falou assim, tá vendo essa escultura que foi feita na China? Não tá parecendo um topo gigante? Aí eu falei assim, eu não queria falar isso, né? Mas realmente, entendeu? Então você tem que adaptar, né? Porque fazer essa visualização de deixar o personagem mais, como diz, fofinho, né? Mais assim, real. Comercial também. Sabe uma coisa que acontece também? Que é um perrengue de quem faz modelagem, é um perrengue de quem desenvolve. Que você recebe o material para ser desenvolvido e a outra ponta, que é a ponta do marketing, não consegue visualizar nenhum esboço. Ele não consegue visualizar o produto finalizado. Não mesmo. Até hoje. Essa até hoje é uma dificuldade tremenda. Então, você e hoje tem recurso, hoje mesmo assim não consegue. Mesmo assim não consegue. Você tem os prazos que são menores, né? Sim, então, porque senão já perde a boiada também, né? A velocidade é muito mais rápida. É muito rápido, tem que desenvolver rápido, porque o que faz sucesso hoje, amanhã já não faz mais, né? Mas aí a gente tem que começar a fazer mágica, né? Para poder fazer todo mundo entender aquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você está modelando, aquilo que você está fazendo, exatamente para não dar esse tipo de problema, né? A pessoa olha e fala, agora não, está com a orelha muito grande, mas espera aí. É apresentado para você não conseguiu visualizar isso daí. E as pessoas têm essa dificuldade. E quais artistas vocês fizeram? Artista sim, porque a gente está falando muito de personagem. Foi feito Hortência Baby Pepeu, foi você que modelou também? Não. Eu modelei Kelly Key, Sandy, Vanessa Camargo. Vanessa Camargo. Angélica, Vanessa não foi com a Ivete.
A Vanessa foi com outra empresa. A Ivete você modelou. A Ivete. Eu não lembro dessa, Ivete. Mas saiu? Chegou a sair? Alguma coisa saiu. Eu lembro de umas, mas eu não sei se foi com você. Eu lembro da Miriam Hills. Não, Miriam, Eu lembro do foi Zezé de fiz, Camargo e não. Luciano. Mas Era- é uma briga isso daí. Mas eu falo assim, que era uma época que tava todo mundo querendo fazer artista, né? Mas sabe o que E acontece? vários- É um erro assim, um erro grotesco. É um erro grotesco. A pessoa que vai fazer o licenciamento, ele quer fazer um personagem, quer fazer a cara do personagem, a cara do artista. Não, eu quero fazer a cara da Ivete Sangalo, né? Você faz a cara dela, por mais bonita que você faça a modelagem, quando você transforma em brinquedo, ela fica medonha, fica uma aberração. Parece um anão, parece uma coisa muito... Mini mas crack. é verdade. Então você tem que cartoonizar esse personagem Exato. para ela ficar agradável. Aliás, Se você fizer em vários cópia, personagens acontece isso. O ET mesmo é um caso desse, né? Que se você pega o ET do filme Aham. e pra transformar num brinquedo exatamente aquilo, meu... Que isso- de dar você medo, tem que né? trabalhar. Aí Ele- você suaviza, Posso deixa mais contar harmonioso essa história também. Conta. Então, a história do ET foi o seguinte. Acho que é a Universal que tem os direitos, Foi. né? Foi. Aí a Universal procurou as empresas para fazer o boneco depois que fizeram tipo de um relançamento, né? Remasterizado. É isso. Aí o que aconteceu? Eles procuraram as empresas que tinham feito a primeira vez. Ninguém quis licenciar, por quê? Porque foi um fracasso de vendas também. Por quê? Porque eles procuraram fazer exatamente igual ao personagem e as crianças ficavam com medo, choravam de medo, né? Do personagem. Aí... E foi rodando, ninguém quis. Aí chegou na Grow. Aí chegou na Grow, só que a Grow tinha outras licenças da Universal. E aí a empresa que licenciava fez uma pressão em cima da Grow, porque queria, de qualquer forma, lançar o ET novamente, mas para ele lançar ele conseguir a licença dos outros personagens, ele botou no pacote o ET, né? E aí foi quando o João Nagano, que é o diretor gerente na época lá da Grow, né? Me procurou. Falou, Iguchi, eu tô com um pepino aqui que eu preciso resolver. Eu quero uma reunião com você, tal. Aí eu fui lá, ele mostrou, ó, tá vendo esse personagem aqui? Eles querem que a gente faça, eu vou ter que fazer. Só que eu tô com medo de a gente tomar um tremendo prejuízo por causa disso. Você tem alguma ideia? Eu falei para ele assim, ó, eu tenho uma sugestão. Por que a gente não faz ele meio baby? Infantilizado. Infantilizado. Ele falou assim, nossa, quanto você cobra para fazer um protótipo? Aí a gente acertou e eu fiz o protótipo. E aí, depois de pronto o protótipo, ele chamou a empresa que licencia, né? Aí quando o cara viu, falou assim, vocês estão loucos? Tô querendo mudar um negócio da Universal, né? Tal. Não, sem chance. Aí o João Nagano também fez, ó, se não for assim, não vou lançar, né? Aí ele falou, tá bom, vou levar lá, vou ver. Quando ele levou lá, o pessoal adorou. Nossa, perfeito, pode fazer assim. E vendeu bem, né? Explodiu, porque transformou mais baby, então ficou mais agradável, Ficou né? mais agradável. Pra Enfim, criança. fizeram até certeza. 2 tamanhos, né? Fez o grande e o pequenininho. Vendeu bem. Mas quando fala que o pessoal não gosta, na verdade é que tem 2 segmentos, né? Tem o do colecionador que quer o realista Que é real. e o infantil, né? É bem diferente. É que na época também, né, essa leitura ainda não estava tão forte, né? Eu Não, acho, não. né? Não estava não, né? Não, ainda não. Agora que começou a... Sim. Ah. Se lançasse real, do jeito que é, eu acho que tinha pouca venda. É, porque é mais pro nicho de colecionador, que é Mais pro venda colecionador. limitada, né? É. É tiragem limitada que vai pela escassez. Agora uma coisa que eu ia puxar até o assunto aqui, que me apareceu aqui na hora. E pirataria, como que... Pouco, Dezenir. Você vê pouco da... Pouco. Eles são rápidos, né? Nós fizemos a Família Dinossauro. Né? Nossa, Família esse também foi uma febre na Passava época. na Globo, era uma febre, tremendo no sucesso. Nós fizemos todos os personagens. Aí quando você olha no mercado, tinha o Baby. Né? Nós fizemos uma linha de vinil que era pequena e o Baby era grande, era um fantoche que você colocava a mão por dentro Eu dele. lembro. Né? De repente estava o mercado aí fazendo Baby pirata, empresas de nome, não era empresa de fundo de quintal que estava fazendo pirata. Tinha
Deixa, se fosse contar umas histórias também. Abafa. Mas abafa. tem, há pouco tempo também, quando nós fizemos o boneco do Lucas Neto, né? Putz, muito rápido, você via pirata sendo vendido na Amazon, no Isso que eu ia falar. Mercado Livre. Você já viu no AliExpress? Tinha. Que Em tinha todo uma lugar, versão, todo lugar. mas dava, assim, aquele não foi cópia mesmo. Pegaram o tamanho e fizeram uma modelagem mesmo que ele tava até engraçado. Eu vi esses dias de novo a modelagem, tava engraçado. Mas, e você já chegou a pegar e ver o pessoal fazendo? Fazendo, não. Uma vez eu estava na China, entrei num showroom de um fabricante lá. Quando eu olhei na prateleira, tinha uma boneca pirata nossa. Né? Tava na prateleira lá. Bem complicado. Eu tenho... Mas e eles têm a ousadia que sai com a sua marca. A embalagem sai com a sua marca. Mas você está falando lá da China? Não, aqui do Brasil também. Tá, não. Também. Tem uma história que a gente... Você estava junto, né? Não sei Você estava assim, não vou falar, né? Mas tinha um lugar lá que a gente estava numa reunião. Aí veio um personagem. O cara chegou com um personagem assim. Personagem que a gente fez, tá? É recente essa história. Que a gente fez, tá? Aí quando ele chegou com o personagem assim, ele falou: mas o cabelo aqui tem que sair desse jeito porque o cabelo dele é desse jeito. Eu falei: Fulano, esse cabelo aí, ele é separado, foi separado. Ele: não, é junto. Eu falei: isso aí foi separado. Ele: não, é junto aqui. Eu falei: ô, Fulano, deixa eu te falar. Isso aqui, o original, era separado e fui eu que fiz isso aqui. Isso aqui é o que você fez junto. Ele ficou sem graça. Sempre falou: segue o jogo, a gente veio aqui para falar de outra coisa. Não foi isso? Foi. E o cara ficou sem jeito. Mas todo mundo conhece todo mundo no mercado, né? Todo mundo. Eu tenho uma história parecida também com essa, né? Tem uma empresa grande aí que é tradicional de muitos anos, né? Aí o que aconteceu? Me chamaram para fazer uma modelagem, né? E eu fui lá, porque assim, na verdade eu tentei várias vezes trabalhar com eles e eles não me chamavam, né? Aí eu esqueci, deixei para lá. Eu já estava fazendo para muita gente no mercado. Aí um belo dia me chamaram, falou assim: olha, a gente está com um problema aqui para produzir uns bonecos e a gente queria que você fizesse a modelagem para a gente fazer um teste, tal. E a gente trouxe aqui uns modelos de exemplo, né? Aí trouxe lá 3 modelos, né? Aí eu olhei assim e fiquei: nossa, será que eu falo ou será que eu não falo? Aí o diretor técnico chegou e falou assim: não, porque não sei o que isso daqui... Eu falei para ele: ó, isso daqui tem que fazer assim. Não, porque isso daqui não foi feito no Brasil. Isso daqui é importado. Eu falei: não, isso daí foi feito aqui. Eu falei: como que você tem certeza? Olha aí embaixo aí que tem a minha assinatura. O cara olhou, virou assim, falou assim: aqui, o Iguchi. Meu, isso daqui foi feito aqui. E ele era o diretor técnico, o engenheiro lá da empresa, né? Aí ele ficou todo sem graça, né? Falei: não, isso daí eu estou fazendo há vários anos aqui já no Brasil, né? Aí ele não acreditou, né? E foi legal, porque, pra mim foi fantástico. Mas isso é uma constante, né? Assim, Sim. Você vai num lugar e fala: mas eu queria fazer tal projeto, eu queria esses bonecos aqui. Aí eu falo assim: tá bom, esse aqui foi eu que fiz. Eles pegam referência, mas não sabem a origem. Não sabe a origem. Não sabe a origem disso. A primeira coisa é dizer que é importado porque é sinônimo de qualidade. Se está bonito, está bom, não é daqui. É europeu, isso daqui é americano. E sendo que aqui a gente faz produto com tanta qualidade quanto os importados, né? Os importados de nome, né? Sim. Das empresas grandes. Isso me lembrou de um assunto, Desenir, que você também chegou a viajar bastante para ver processo, né? E aprender algumas coisas assim, né? Esse intercâmbio, ele é legal, né? Você conseguiu, isso é importante. E você conseguiu trazer bastante processo de decoração para dar um Teve, não só decoração, mas processo de decoração. Nós tivemos a oportunidade de ir para a Espanha para aprender alguma coisa. Porque a Espanha era uma boa referência, né, nesse mercado, né? A Espanha, com relação a boneca, sempre foi referência. Boneca, né? Sempre foi referência. Então, tinha as melhores fábricas, eram espanholas. Isso antigamente, hoje ainda é, né?
Ainda é, só que o que acontece? Você tem técnicas, né, que hoje se perderam no longo desse caminho. Né? Porque as pessoas que entram para o desenvolvimento são pessoas que ou é um design que se formou e entrou para a empresa, ou é sobrinho do dono, ou é filho do dono e acaba... Mas a técnica, por exemplo, a técnica de um postiço de olho de boneca, né? O Iguti sabe, eu sei, você sabe porque veio de geração para geração. Mas esse pessoal não sabe. Então, às vezes, você desenvolve um produto, olha um produto na prateleira, fala, coisa mais estranha, né? Para tudo isso daí existe técnica, existe um aprendizado, né? E isso daí se perdeu, não tem mais. Então, você vê aberrações acontecendo, né? Coisas que podiam ser muito mais bonitas, aberrações por falta de conhecimento. Não, e uma coisa, você falou da técnica de decoração. Decoração é a cerejinha do bolo. Às vezes a gente faz... Meu, salva, né? salva, porque assim, tanto Salva. salva modelagem mais ou menos, quanto também estraga a modelagem que tá boa. Porque, meu, Exatamente. já coisa que a gente fazia que eu falava, nossa, isso aqui tá lindo. Quando eu olhava no mercado, eu nem falava que era a gente que tinha feito. Que eu falava, meu, que decoração é essa que acabou com a modelagem? Então, a decoração é a cerejinha do bolo. Eu costumo falar do caso do Cavaleiro do Zodíaco, você lembra disso? É esse mesmo que eu tô falando. Que nós A gente fizemos a viu. modelagem, aí, cara, é anime. Ou seja, o olho é aquele grandão que se deixa assim, você olha o desenho, ele tá até tremendo, assim, brilhando, assim, né? Aí quando chegou na loja, aí um amigo meu perguntou, e esse aqui? Eu falei, eu que fiz. Aí quando ele chegou perto, parecia o olho do Bart Simpson, só um pontinho. pontinho preto, assim, ó. Na hora que ele falou, nossa, mas que lixo. Eu falei, calma, eu fiz a modelagem, a decoração, não tenho culpa. E enterra, né? Sabe o que acontece? Uma grande culpa disso daí é você querer concorrer com produtos de baixa qualidade, produtos vindo de China. Então você começa a mexer no custo do produto. E para quem não tem esse conhecimento, o que ele faz? Ele vai eliminando etapas. Sim, porque tem olho que às vezes tem 5 processos de pintura. Tem 5 processos de pintura, você elimina 4, deixa só uma. Você matou o produto. Só faz a pontinha do Matou, barco. Acaba com o produto. Essa é uma luta da gente do mercado. Mas são mesmo, pessoas né? que não, em vez de mexer no seu processo, deixar o seu processo mais produtivo, mais eficiente, né, ele decapa o produto para baixar custo. Isso aí está cansado de ver no mercado. Aí, Nossa, isso eu vi muito. Muito mesmo. Acaba com o resultado final. Exatamente. Bonecos que tem 10, 12 articulações, quando sai aqui tem 4 Tem 4 articulações. Vai eliminando, vai... Mas é porque o mercado é outro, né? Você vê lá fora, a China, como outros países, quando vende para o mundo, né? É o mundo todo. Então a tiragem deles 1 milhão de peças é pequeno. Uhum. Aqui, quando as fábricas lançam aqui, fala em 20 mil, 30 mil peças mês, né? Então, a realidade é outra, né? Então, Isso foi uma boa questão também, essa levantada. Questão de lote, da tiragem, assim, ele baixou muito também hoje em dia, né? Você acha que... Você que está dentro é mais fácil de falar. Eu não diria que baixou muito. Quando você tem um bom produto, é um produto que está na mídia, é um produto de sucesso, você tem uma tiragem grande. Nós temos uns bonecos aí que bateu 1 milhão 2 anos consecutivos. Mas a grande maioria não. A grande maioria é baixa produção. A não ser que quando você faz grande escala e você tem um custo de combate. Um custo que você joga lá na Bacia das Almas e aí você sonega, você faz um monte de coisa para manter ele um preço muito competitivo. Deixa eu contar um pouco também desse negócio de recorde de vendas. Então, na época, o Chiquinho falou que a boneca da Xuxinha vendeu 1,5 milhão de bonecos. Sim. Tá? E isso foi uma boneca que foi lançado em 87, né? 88, 89, né? 88. E esse recorde ficou até 2019, que foi batido com a modelagem do Lucas Neto. Do Lucas Neto. Entendeu? O boneco do Lucas Neto. Que bateu. Então, até então ninguém tinha batido esse recorde. Mas que louco, né? Que tá a gente na mesa aqui, que foram os dois, né? Que foram vocês que fizeram a Xuxa e depois que a gente fez o Lucas Neto, né? Foi batida. Você faz parte dos 2 recordes. Dos dois recordes. Participei dos dois. Dos dois, Que legal. Coisa doida. Mas qual é o outro... E Disney? Fez pouco? Disney bastante também. Disney, princesas, né? As princesas, os heróis, todos eles, né?
Mas essa... E a... Como chama? A Frozen. Ela é o carro-chefe hoje das princesas? Hoje eu acho que não mais. Hoje tá mesclado. Você tem Bastante opção, sempre né? você tem uma princesa que destaca mais. Você pega uma Rapunzel que faz bastante sucesso, Uhum. né? Dentro das princesas. Né? Mas a Frozen fez um sucesso tremendo por causa do filme, né? Do desenho, que foi um sucesso tremendo. Mais o 1 do que o 2. O 2 já não foi Eu isso. nunca assisti nenhum. Como assim, AQB? Sério? Que Você mesmo. trabalha com brinquedo e não assiste Nem desenho? Ixi, aí você vai entrar num assunto aí que eu também vou ficar... Eu não, Vou ficar esses devendo, viu? princesas, nada. Que eu não vejo. Eu não, ó, polêmica, hein? Corte. Eu não gosto das personagens da Disney. Não é uma coisa que eu sou fã. Que tem gente que é doente. Eu tenho uma amiga que, na época da faculdade, ela sabia que eu trabalhava com isso. Ai, quem me desenha pra mim? Ficava eu lá desenhando o Mickey, não sei o que pra ela, não sei o que. Mas nunca foi assim, nunca fui muito fã, não. Então, tipo, nem sei. Eu sei que tem um monte de princesa e eu nem sei nome, nem não sei nada. Eu sei, assim, das antigas, né? Bela Adormecida, Cinderela, essas aí eu sei. Mas dessas que tem a baciada hoje em dia, que tem todo ano tem sei lá quantas princesas, eu não conheço nenhuma. Mas a maioria é renovação. Né? Você pega as princesas e você vai... Tem agora um filme novo que está para ser lançado, uma Ariel nova, né? É diferente da Ariel anterior. Sim. Live Já action? tá... Live action? né? É que já mudou. Já tá no YouTube. Então, aí, já mas tem a teaser. Ariel é uma antiga. Então, Então, mas você se- falando Ariel, eu sei quem é. Então, mas acho que essa Ariel nova, eu posso estar errado, mas eu acho que até a etnia dela é diferente, É diferente, a não tem? etnia é diferente. Ah, eles estão. A Disney eles está fazendo estão bastante estão isso. fazendo bastante, É é. diferente, Eu né? vi, Um eu ouvi falar. comentário é muito forte já. Vamos ver como é que vai ser o desenho, né? O filme, né? É pior que assim, é difícil agora. Eu fico pensando assim, como que vocês lá olham e acham. Porque tudo é uma aposta, né? Tudo é uma Como que vai? aposta. Pelo feeling? O que é? Você tem... Porque tem a Você feira tem- do você- licenciamento, Você tem né? a feira do licenciamento para você saber o que está acontecendo lá fora, né? Para você vai monitorando, ver o que está mais em evidência e faz uma aposta. Você tem que pegar a aposta no início, né? Porque você chegar a aposta atrasado é um furo. Já foi, né? Já Já foi. foi. Já foi, né? Eu quero trazer a Cintia aqui também. E licenciamento de filme é mais problema ainda, né? Porque você não sabe se o resultado do filme, se ele vai ser um sucesso ou não. É mesmo. mais aposta ainda. Quando você tem um personagem que já é consolidado, né, fica muito mais fácil você fazer o investimento para fazer o licenciamento. Agora, no personagem novo, é bem feeling e mais aposta. A gente lá, que é o estúdio que fica modelando, já chega um monte de youtuber querendo fazer boneco. Eu fico imaginando para vocês lá Não, também, quem né? recebe de ligação é mãe, minha filha faz um sucesso, ela Eu já atendo tem, bastante também. ela já tem 1000 seguidores. Fala, como assim? Tem. Não, mas Porque assim, lá no estúdio, geralmente os primeiros contatos entram por mim. Eu Então, parei. eu faço aquele filtro, que aí quando eu vejo que... Porque chega muito. Aí eu dá aquela filtrada, quando eu vejo que o negócio é sério, vai andar, não sei o quê, aí eu passo pro Wesley. E chega exatamente isso. Não, é a muito, mãe é que muito. está dançando com a filha, que tem 10 mil seguidores, não, quero fazer a nossa boneca. Não, se vocês olham monte. na feira, agora vocês vão ter a oportunidade da Brim, assim, muito cheio de mãe correndo atrás da criança, filmando, fotografando. O ano passado Criar já espaço, tinha né? bastante também, né? Criar até Eles querem espaço espaço. lá, Na verdade, até para credenciar para você entrar na Brim, tem lá o tipo de credencial, visitante, fabricante ou influencer. Tem um Influencer. Porque é credenciamento uma próprio para profissão influencer. agora, né? Agora eu tocou no assunto que era legal também falar. Pai, conta um pouco da vez que participou lá da feira. Como que foi? Tá. De a gente participar lá com o Sim. stand, né? Que ano que foi aqui? 2000, peraí, não, a Isabela era bebezinha. Acho que 2000 e 2001, acho que foi. A história foi o seguinte, a Feira do Brinquedo era só um pavilhão antigamente, né? Aí quando fez o segundo pavilhão, o pessoal visitava o primeiro porque é onde estavam as grandes indústrias, né? O segundo pavilhão, pouca gente ia. Aí o que fez a empresa que
faz Um evento. o evento, evento. né? Que é a feira, me chamou, então, falou assim, olha, a gente está chamando você, a gente vai ceder o espaço lá com uma taxa simbólica para você botar teu stand lá. Mas e era mostrar. simbólica mesmo? No começo foi. Primeiro foi. Eu não achava simbólica. Não, primeiro foi simbólico. Então, porque a gente quer que Chama seja uma atenção. atração para o segundo Sabe pavilhão. que me cobram isso até hoje? Né? Pra ter? Aí o que Você aconteceu? ficava modelando lá, né? É, Nós, né? Todos. Aí o que aconteceu? Aí a gente fez a reunião e aí, então, eu bolei a história de fazer um stand circular, né? Ou quadradamente, mas todo... Era 270 graus é, de vidro. Ó, vou falar que o BBB, Casa de Vidro, se inspirou na gente, É, tá? isso que eu ia falar. No nosso É. stand. Mas o que chamava atenção era o Wesley, que o Wesley tinha quantos anos? Eu tinha Participava. 18, acho. 18 Era bem novo. 17, 18, participava. é. Então, aí o pessoal não entrava no stand, só via do via lado de fora a gente externo. esculpindo. Então a gente fez o processo desde o início, onde tinha um desenho, fazia a modelagem, fazia as formas, tirava cópia e até mostrar a peça final, finalizada. Então o pessoal passava toda a feira acompanhando a gente. Tinha pessoas que vinham lá 10 vezes durante o dia para ver o processo, né? E isso daí foi a TV filmar, os canais todos, então espalhou, virou uma febre, né? E foi a época que, assim, a gente, sem querer, a gente virou, a gente criou uma escola, né? Porque muita gente batia no vidro e queria saber quais são os materiais. E no começo a gente saía para explicar, mas era tanta gente que a gente teve que fazer um cartazinho e colocar lá. Não, eu era o filtro também, porque eu ficava na porta do lado de fora, respondendo, não, a gente não vende massinha. Não, a gente não vende massinha. Vocês dão curso? Não, a gente não dá curso, porque eles achavam que a gente estava vendendo a Tem bastante massinha. gente que passou pelo estúdio que está no mercado hoje. Né? Sim, sim, sim. tem bastante. tem. Bastante. Alguns, Esse alguns funcionário. bons e outros nem tanto. Porque Mas eu acho que não é nem questão de qualidade só, viu? Eu acho que atendimento também faz uma diferença bastante, assim, né? Ou tratar todo mundo como parceiro mesmo, sabe? Tem uma diferença aí. Mas a Kemi, ela ficava nessa questão nessa época aí da modelagem, tinha outros modeladores junto lá, que era Daniel, Ricardo, Douglas, Erasmo, Evandro, tinha tudo isso aí. Tinha bastante gente. E a gente ficava lá modelando e ela ficava do lado de fora no atendimento. E ficava respondendo lá e a gente lá dentro estava imerso. Então tinha um sonzinho lá e fazendo piada com o outro ali. Internamente, né? E eu lembro que aí a gente modelando assim não percebia, mas quando eu olhava assim, tava forrado. Forrado mesmo, assim, ó, só via cabecinha. E quando eu virava, olhava pra cima assim, ó, aí o pessoal esperava, era foto. Então rolava muito. Eu lembro que quando eu saía pra ir no banheiro, e eu era o mais novo ali, né? Eu saía pra ir no banheiro assim, vinha gente atrás. Vinha perguntando e tirando foto junto assim, e vinha perguntando e falando. Tinha que sair, aí voltar um tempo. Era um momento de popstar ali o negócio. Imagina hoje, né? Chamava atenção Fosse porque hoje. o que você modelava, né? Porque marcou bastante, que eu acompanhava também. Era mais heróis, né? Era. Você pegava um personagem, isso daí para criança. Eu gostava muito jovem chamava muita atenção. Eu lembro que uma das edições eu fiz os Thundercats. Eu fiz o Thundercats. Lion, Moon-Ra, aí deu tempo, ainda fiz o Snarf agarrado na perna do Lion. Então teve essa foto aí, é bem até conhecida disso aí. E era legal. Eu acho que a feira do brinquedo Mesabrim vacila, né? Deveria ser na feira, você vê feira lá fora, né? Você vê feira nos Estados Unidos, China e tal. Você tem um espaço que é dedicado só aos novos. Quem está começando, quem tem uma ideia, quem tem um pequeno produto, renovação, né? Na renovação. Eles apostam muito nisso daí. Tanto é que muitos dão certo e depois as grandes vão e compram os pequenos. Sim. E aqui no Brasil a gente vê muito pouco. Houve uma época que tinha um espaço lá que era para os novos, mas a gente vê muito pouco disso. Eu já acho o seguinte, porque
acho que a feira deveria justamente criar esse ambiente de curiosidade mesmo, sabe? Mas sabe o que é, Wesley? Eu vejo da seguinte forma. E muitas vezes em roda de bater-papo com amigos, eu tenho amigos que trabalhavam na Ford, eram montadoras e tal. Então você começa a conversar. Quando você fala, eu trabalho com desenvolvimento de brinquedo, fica aquele silêncio. As pessoas não entendem. Não entende. Eles acham que o brinquedo nasce na prateleira. Não conhece todo o processo. A gente a gente mesmo, para explicar o que a gente faz, também é a mesma coisa. Exatamente. Quando eu vou explicar, ela fala, o que você faz? Eu falo, uma coisa eu vou te falar. Na hora que eu contar para você o que eu faço, você com certeza não conhece ninguém que faz e não vai conhecer talvez outra pessoa que faça. A questão eu acho que tudo bem que o nosso mercado ele não é para o lojista, então a gente estava lá, a gente na verdade era outro segmento, porque a feira é para lojista comprar brinquedo e a gente atendia os fabricantes que estavam lá. E todo mundo já conhece o nome Forte, porque o pai construiu isso aí na época lá. Só que acho que como atração, sabe? De pegar e chamar assim, justamente para o evento, eu acho que tem algumas coisas que comercialmente, não, nem tanto comercialmente, mas para fazer a cena acontecer, eu acho muito falho, sabe? Acho que parece que não atualizou. As pessoas não conhecem como é dinâmico o mercado do brinquedo. Como uma empresa tem que fazer 30, 40 lançamentos num ano, é uma coisa absurda, é insano. Né? E acertar muitas delas. E muitas delas você tem que acertar. Então, esse mercado é desconhecido pelas pessoas assim, de outras áreas. É uma coisa até estranha. Eu trabalhei já em empresa automobilística. É uma coisa muito chata, monótona. Achei uma coisa ridícula. Deixa eu contar um brinquedo é verdade, fazer carro é ridículo, é medíocre. Eu acho que o brinquedo é muito mais dinâmico. Você sabe que eu quase fui pra Honda. O Wesley quase foi pra Honda. Eu quase fui embora pra Honda. Não, você não vai gostar. Não, mas faz tempo. Foi logo no começo. Hoje eu vejo que foi a melhor coisa. Deixa eu contar só uma história da continuidade com relação à feira, né? Então, no primeiro ano foi quase o simbólico. No segundo ano... Aí veio os juros do primeiro. Começou a aumentar. E a gente ficou quantos anos fazendo? Não, 2 só. Então, na minha cabeça não sei se 2 ou 3. Não, foram 2. Foi pouco. 2 anos. Eu acho que foram 2 mesmo. Eu tô achando que é 3. Não, acho que foram 2. E é impressionante que tem gente que me encontra hoje e fala da feira ainda. Fala de conheço do tempo da feira. A gente vê 2 você. anos. Aí quando chegou na terceira, ele queria que eu pagasse o valor normal. Aí para mim não é interessante. Por que não é interessante? Porque todos os fabricantes conhecem a gente. Opa, chega mais perto do... Então todos os fabricantes conhecem a gente. Então eu falei, por que eu vou investir tanto dinheiro na feira, sendo que todos conhecem a gente? Entendeu? Então se tornou... Não tinha novidade. Interessante. Era mais interessante para eles ter a gente lá, né? Como atração, do que nós ficar lá se expondo. Aí, mas eu acho que assim, de verdade, eu não tenho receio de falar nada não de coisa de abrir, não. Eu não concordo com várias coisas deles lá. E eu nem sou atuante no mercado, né? Porque é para fabricante. Mas eu acho que não faz coisa atrativa. Você ouve todo mundo... não preciso citar nomes, mas eu atendo um monte de fabricante. Não vejo um falando bem. Fala assim, hoje fala assim... Eu tô indo para a feira porque tem que ir. Porque tem que estar lá. Porque se a gente não tá lá, o mercado fala que a gente está quebrando. Tem fabricante falando isso. Mas hoje tem fabricante que acho que nem participa da Abrim. Ele aproveita a data da Abrim e faz o showroom dele, o stand dele e manda a van buscar o pessoal lá na Abrim, levar pro showroom dele e voltar. Mas não houve. Assim, a gente vai para lá, cara, a gente reencontra amigos, mas assim, falar que, putz, vontade de ir mesmo, não sei. Eu acho que deveria ter tantos recursos para fazer alguma coisa diferente. Eu acho que tá tão arcaico o negócio assim. Questão mesmo de podcast. Montou um espaço lá para fazer e faz lá para evento só e o resto do ano. Sabe? O fabricante não quer ouvir? É isso que eu tô falando. Porque o Márcio Goldoni, que eu falei que tá fazendo podcast lá no interior, não sei se dá certo. Eu acho que dá. E assim, ele não depende de ninguém tá fazendo, eu tô lá participando.
Se a Brin fosse esperta, olhava assim e falava, caramba, tá fazendo ali? Então vamos juntar. Porque ela tá querendo, tá todo mundo esperando alguém fazer alguma coisa assim e não faz. Sério, o mercado, tudo bem que vai atender sazonal ali, uma produção tal em algumas datas específicas, que é onde gira o mercado. Só que a fábrica é fechada o resto do ano. Sabe os negócios assim? Tem que ser ouvido o fabricante no ano inteiro. E tem fabricante para fazer podcast, falar do mercado e justamente renovar isso aí. Se você não fala sobre isso, como que você vai renovar o mercado? Não renova. Você Então, não divulga, sem dúvida. Você não só vai que assim, renovar. eu de verdade, eu atendo as fábricas. Eu não atendo a Brin. Então, para mim, eu falo de verdade mesmo. Não tô nem aí. Eu vejo assim, eu falo, putz, poderia ser muito maior o negócio eu fazer, pelo menos renovação e fazer acontecer, mas fica num negócio assim que, tipo, tanto um político lá, então. É uma pena. Para mim é uma pena. Porque até antigamente eu lembro que a gente, para ir na Brin, todo ano, para mim era uma novidade, era um evento ir na Brin. Hoje em dia, para ir na Brin, é justamente para a gente fazer o network com os nossos clientes, tudo, as fábricas, porque assim, não tem novidade dentro da Brin, mesmo no evento a Brin, não tem novidade. Assim, pra gente que vai todo ano, mas eu acho que também mais do mesmo. É porque a gente já está no mercado. Então, assim. é mais tem do a mesmo. Novo ali, exatamente. é tudo muito... É legal para quem... Quem é de fora você tinha comentado, fantástico. você tocou no assunto lá atrás, a respeito de pirataria, né? E as empresas que fazem os produtos similares? Similares assim, a empresa A fez igual da empresa B, que fez igual da empresa C, que começou a fazer sucesso, então vamos atrás, muda um pouquinho aqui e vamos tentar fazer sucesso também. O que você acha disso daí? Que a grande maioria, eu como criador e desenvolvedor de brinquedo, a grande maioria não investe em desenvolvimento. Não mesmo. Não. Em fazer a coisa nova. Coisa diferente. E eu acho que você é mosca branca. Não é porque tá cabelo branco não, viu? Mais ou menos, eu já tá mais branco do que... Não, mas é difícil isso aí hoje. Muito difícil, porque é tudo... É isso que você falou mesmo. Vem aqui, copia e tal. Aí tem gente que faz mesmo, copiando. Eu acho que a empresa que investe um pouco no desenvolvimento e na parte de criação é uma empresa que desponta. É uma empresa que começa a enxergar lá na frente. Né? As outras, a longo prazo, né? As outras fazem commodity. Vai fazer ele não... a bonequinha que chora, a bonequinha que faz xixi, a bonequinha careca, a bonequinha não sei o quê. E é por isso que a feira tá tão monótona, porque você olha assim, é um olhinho... Antigamente a gente ia para a feira procurar, né, qual que é a grande novidade. Era um buzuzu, era um comentário, falar, pô, a Estrela fez tal produto, a Nova Brin fez tal produto, não sei quem fez tal produto, vamos... E criava um fluxo de visitação para querer saber o que era novidade. Tinha uma disputa, né? Hoje a disputa é para quem faz o sorrisinho mais bonitinho. Tinha uma disputa, existia até um segredo. Eu lembro que eu prestei consultoria na Glaslit, né? E antes disso, quando eu estava na Mimo, nós lançamos um carrinho de controle remoto e a Glaslit lançou o mesmo carrinho na mesma feira. Né? Houve até ficou um clima assim, achando que era espionagem industrial, alguma coisa nesse sentido. Mas não, é que foram buscar da mesma fonte. Né? E é o que acontece hoje. Todo mundo vai buscar da mesma fonte e sai tudo igual. Isso é mexer num vespeiro, isso no vespeiro, porque se você olhar assim, eu vou te falar que você deve ter visto. Daí você pega um produto de uma Mattel que faz um tremendo sucesso, como a Baby Alive, você vê produto, boneca nacional aqui, todo mundo fazendo igual. É assim mesmo, vai um seguindo o outro. Agora lançou, você deve ter visto, o pessoal também vai ver. Tem o pessoal começou a usar um novo formato de olho. Você já viu? A lente. Olho moeda. Moeda. É assim que fala? É assim que o pessoal que eu só faço o negócio, não... É porque eu que coloco os postiços, então é o postiço moeda. Então, Esse aí, ó, começou todo mundo tá fazendo. Todo mundo fazendo. Atrás. Você vai assim na loja, querendo competir com o outro, mas tudo igual, assim. Pra gente que lida mais com a parte criativa... Cara, você olha assim... Mas você pega as deficiências da indústria de brinquedo. Desculpa. Não tem problema. As deficiências para você desenvolver um brinquedo. Você pega, por exemplo, o cabelo, você que está no mercado há muito mais tempo, cabelo de boneca. Pô, tem 2 empresas brasileiras que fazem cabelo de boneca.
estão aí há 50 anos fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. E a grande maioria importa cabelo de boneca. Por que não se investe em novos desenvolvimentos? Não sai, se acomoda e fica naquilo ali mesmo. Então, tecido. Então, a gente pega um produto importado, fala, puta, o produto está maravilhoso, né? Você tem o tecido XPTO que brilha no escuro e faz 1001, mas você tem tudo na mão lá fora. Aqui, para você fazer um desenvolvimento, a quantidade mínima é 200 mil metros. Vou fazer o quê? Eu lembro do desenvolvimento da boneca Xuxinha, que no primeiro protótipo foi usado cabelo nacional. E ela tem aquela franjinha, né? Isso, a franjinha ficava assim. Não conseguia, né? Aí eu lembro que o Chiquinho falou para mim assim, Guti, você conhece alguém que pode viajar lá para a China pra gente, tal? Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque a gente vai mandar os caras pagar a viagem para eles trazer cabelo na mala, de mão. Então ele mandava os caras lá para trazer cabelo, porque o nacional não servia para fazer, ficava tudo espetado, né? E assim até hoje. É assim, né? Até hoje? É. Aí tem que trazer tudo importado. Traz importado. Se você quer cabelo com qualidade, você tem que trazer importado. Nossa. Da China. Qual a dificuldade de desenvolver com toda a tecnologia que tem hoje? Eu não sei. Agora, essa coisa que eu estava até retomando que eu tinha falado lá. A gente que faz essa parte mais do desenvolvimento, você do desenvolvimento e a parte criativa, você tem aquela sensação, às vezes, de falar, putz, se eu tivesse tal recurso aqui, eu ia fazer um negócio... Totalmente diferente. Totalmente diferente. E agora, o que você acha da tendência? Porque a tendência agora eu acho que é cada vez... As fábricas talvez serem menores e cada um fazendo alguma coisinha em menor quantidade. Você acha que essa é uma tendência? Talvez de mais nichado? Eu acho que sim. Eu acho que você tem as fábricas menores com controle melhor do seu processo, né? Fazendo com a qualidade extrema. Isso e custos assim mais competitivos. Você acha que um menor consegue ter um custo competitivo? Consegue. Você acha que consegue? Consegue. Então vamos fazer uma. Mas quando a gente senta para conversar, nossas ideias vão longe, né? A gente quer fazer tudo, né? Quer fazer, porque uma coisa que dá para falar, principalmente não tanto nem de injetado, né? Que vocês também fazem coisa injetada lá, né? Tudo. Mas assim, do vinil, injetado também, mas tem um custo inicial bem maior geralmente, né? Mas o vinil tem 500 possibilidades, né? Tem, muita coisa, né? E a gente fica pensando assim, olha, às vezes, por exemplo, a gente lá no estúdio olha, vem algum cliente e a gente olha e fala, putz, mas poderia ser tão diferente um negócio, o outro, né? E aí vai lá e tem que fazer o que pede, né? Mas esse é um assunto também que é bem legal, assim, porque o pessoal entender que às vezes a coisa não está do jeito que deveria ser, não é por nossa culpa, né? Posso contar uma história? Pode, Você veio aqui para contar a história. Senta que lá vem a história. São coisas assim, a gente transforma em realidade coisas que a pessoa pensa de fazer, né? Eles não têm ideia como que é a produção. E a gente, como conhece todo o processo de produção, então a gente é muito procurado para isso, né? E interessante que uma pessoa que trabalhou na agência de publicidade durante vários anos já conhecia o nosso trabalho, só que ele era funcionário da empresa. Quando ele aposentou, ele conseguiu uma boa indenização, tudo, né? Ele me procurou. Aí ele falou assim, olha, eu me aposentei, saí da agência, peguei uma boa grana e eu queria fazer um projeto. E ele trouxe o projeto que era, de certa forma, até interessante. Mas interessante não quer dizer que seja viável, né? Aí ele mostrou para mim ele pegou como chamam, polvo, né? Então ele fez a cabeça como se fosse um abajur. E as pernas como se fosse suporte. E aí ele fez o quê? Ele fez 8 gominhos da perna que você articulava.
Então, imagine o povo quantas pernas tem. Então, imagine você que trabalha com ferramental, quantas ferramentas ele teria que fazer. Se cada gominha ele tem diâmetros diferentes, se tem 8, são 8, né, ferramentas e tal. E aí ele falou assim para mim, olha, eu procurei, falei com meus amigos, naquele tempo tinha Mesmer, tinha o Mapping, e eles atendiam essas duas empresas. Ele falou, olha, eu falei com o gerente lá, ele falou que se eu fizesse daqui, ele compra 3.000 peças. O outro falou que comprava 5.000 peças. E eu falei para ele assim, ó, desculpe, mas eu vou te falar, é um investimento muito alto. E outra, eu não sei se isso daí vai girar. Não, mas o cara me garantiu, falou que é só eu fazer a peça que ele compra, tal. Eu falei, tudo bem, você quer, eu faço. Só que aí eu tô só dando minha opinião, né? Aí o que ele começou a fazer, acabou o dinheiro que ele tinha e ainda teve que vender o apartamento e terminou de fazer. Quando ele terminou todos os moldes que foi levar, ninguém comprou nada. Um ano e pouco depois, ele veio lá no estúdio, até chorou, cara. Ele falou assim, Guti, você foi o único cara que falou que era inviável comercialmente. Todo mundo que eu falei, nossa, se você der, eu compro 10 desse, eu compro 20 outro. Quer dizer... mas todo mundo fala essas coisas. Entendeu? E aí ele falou, puxa, desculpe aí, mas eu tinha que ter ouvido você. Então a gente que tem experiência no mercado, a gente tem noção o que é viável, o que não é viável, né? Então às vezes o cara tem um sonho, né? Acho que mas você sabe que todo mundo é um pouco inventor, né? Todo mundo inventa e cria. E todo mundo compra. E acha que com aquilo lá ele vai ficar milionário. É. Então o que a gente recebe de proposta de novos produtos e você tem que explicar para a pessoa que aquilo ali não é viável, né? Você vê, muitas pessoas não querem nem abrir o projeto para você de medo que você copie o projeto da pessoa. Nossa, tem uma história dessa. Não, eu tenho um projeto super, não sei o quê, mas como é que é o projeto? Não, mas eu não posso falar. Não posso falar. Mas eu preciso do orçamento. Chega pra gente umas coisas assim. Você não vai falar eu quero do projeto, fazer um orçamento, como é que eu vou vou falar entender o que como é o projeto? Eu vou usar o quê, então? Não, se eu falar, vocês vão copiar. Então não fale. Então, existe. Eu pensei que fosse só comigo isso. Mas porque teve uma vez, você lembra disso? Chegou um cara lá no estúdio com uma senhora do lado. Aí ele foi lá para a sala de reunião, eu cheguei. Ele comentou assim, eu vim aqui porque eu tenho um projeto aqui para... primeiro, deixa eu te falar. Ela tá aqui comigo e ela é minha mãe, ela é advogada, tá? E tipo assim, uau! Tá bom. Aí, nossa, que legal. Aí ele falou assim, tá, e eu tenho uma ideia aqui. Eu falei, legal? Qual que é? Eu não posso falar. Eu falei, você não pode falar? Não, mas você não tem advogada? Por que você não registrou isso aí? Ele falou, não, mas eu queria... Na verdade, eu vim aqui com uma ideia, mas eu queria saber o seguinte, eu vim aqui dar uma olhada se você não está fazendo alguma coisa parecida com a minha ideia. Eu falei, mas como assim ele? Não, eu queria... O que você está planejando fazer? Eu juro para você, esse papo. O que você está planejando fazer? Eu falei, mas o que você está falando? Eu não posso falar que está planejando. Não, porque eu quero ver se não tem alguma coisa parecida com a minha ideia. Olha que papo sem pé nem... E a senhora do lado assim, ó, tipo, perdidaça, você via que não tinha nada a ver com o advogado. E ele... Tava usando ela. E eu esqueci de um negócio. Antes de começar a reunião, ele chegou lá, sentou do lado, silêncio. Subi a escada em silêncio, sentou, ele me deu um papel. Falou assim, tó. Aí um texto pra ler. Oi, eu sou deficiente físico, não sei o que lá, tal. Nossa, eu não lembrava disso. Eu fiz isso, eu queria aquilo, e eu gosto de tal coisa, tal. E depois que eu terminou, ele... Leu? Aham. Então, eu queria saber o que você vai fazer. Olha a ideia do cara. Aí, você lembra disso? Eu não lembrava dessa parte do papel. Aí ele pegou, olhou lá tudo e foi embora. Tem uns caras que Até hoje a gente não sabe o que ele queria fazer. Se ele fez ou não. Né? Eu acho que nem ele sabe, né? O que ele queria fazer. Queria fazer. Né? Bom, gente, eu acho que tá bom já. O tempo já... A conversa já foi boa. Aí deixar pra... Acorda agora aí, a próxima... Ô, Fábio, acorda aí. Acorda aí. Tava chato, né? O Fábio, ele comentou aqui que tava começando aqui que ele tem um fofão, né? Eu não avisei ele que hoje que vocês iam vir aqui, mas
A gente vai tentar resolver isso pra ele, que ele quer que assine. Então vocês dois assinar o boneco do eu ia falar do Faustão, do Fofão. E também ele tá pedindo pra vocês darem um polimento na faca que tem nele. Né? Que deve estar tudo daga. já. Precisa molar a faca, precisa afiar a faca. Precisa afiar, né? Gente, mas é isso. É engraçado, quando surgiu essa história aí, a primeira notícia que nós tivemos, né, foi por intermédio do Chiquinho ainda, né, que ele que passou. Ele falou, tá um boato aí lá no Norte e Nordeste, saiu numa rádio do interior, que teve uma criança que tirou a cabeça do boneco e tinha um punhal dentro dele. A história foi mais ou menos assim que começou. Aí espalhou. Então, mas se você procurar no YouTube, tem até hoje o pessoal fazendo vídeo disso aí, já viu? O pessoal faz vídeo. Faz até hoje. Eu vi lá o cara tirando lá, ele montou certinho. Tirou, aí espalhou aquele monte de esfera de isopor mesmo assim. Aí tinha uma adaga lá. Cara, eu acho muito legal. Só o Fabrício tá dando risada porque você já aprontou com isso aí, né? Tá lembrando de alguma coisa. Uma vez eu peguei a ponte aérea, aí na viagem tinha 2 senhoras sentadas perto de mim, e as duas conversando sobre isso. E eu só ouvindo do lado, né, ela falando assim, não, porque isso, porque aquilo. Eu falei assim, nossa, cada coisa, né? E ela contando, não, porque a boneca acordava à noite e corria atrás das crianças, não sei o quê, né? E eu lá ouvindo do lado. É engraçado isso, né? Como as pessoas falam com velocidade. Como se tivesse presenciado, né? Presenciado aquilo ali. Não, saiu até naquelas revistas de fofoca. Eu lembro que né? saía em jornal e tudo. É. A Xuxa, acho que o olho ficava vermelho, né? Tinha uns negócios assim, não tinha? Eu dei uma entrevista para Mundo Estranho. A respeito do Fofão. Né? Tá lá no Mundo Estranho. Acho que eu cheguei a ver isso aí. Deixa eu contar só um para tirar, como diz, uma fala culpa. mais, opa, fala mais próximo aí. Deixa eu contar uma que você está contando da Ivete Sangalo. Eu estava pensando se falava ou não, mas eu acho que é interessante falar. Ó, o Fábio rachando a bico. Fala. Porque assim, o que acontece? A culpa de todo aquele projeto não foi nem minha, nem da Baby Brink, mas eu acho o seguinte, foi de quem estava licenciando o produto. Exato. Por que eu estou falando isso? Porque no projeto de desenvolvimento, quando eles pediram para mim modelar, a pessoa do licenciamento falou assim, a gente quer que faça parecido com a Bratz, porque está fazendo um maior sucesso, cabeçuda, cor pequena. Aí eu falei, Beição, logo de cara, falei, vocês estão pegando uma figura humana, não é um boneco de personagem. Exatamente. Vocês querem fazer essa boneca cabeçuda, todo mundo vai achar estranho. Não, porque e foi nesse papo, né? Então, quer dizer, o risco foi grande, mas né? deixar humanizado dá errado. Não deu errado. Deixar humanizado dá errado. Então, mas... Humanizado vai para colecionador, não para brinquedo. Mas hoje teria sido mais fácil, porque hoje essa adaptação meio cartunesca tá bem comum, né? Hoje teria partido para isso aí. Eu acho que o grande erro da Ivete Sangalo é cantar axé. O negócio é rock, meu. Não é ela o desenho. Olha lá, ele ficou meio assim, né? Esse foi o erro. Ela cantava axé. Ele tá na Bahia, né? Agora é da chiclete. A Pitty é da Bahia. Eu tô na Bahia, mas eu toco rock na Bahia. É verdade. Ele é chicleteiro. Existe chiclete com banana ainda? Não sei, deve existir. Não, agora não tem mais. Não sei, Chiclete, não faço ideia. Bom, gente, vamos encerrar por aqui. Queria agradecer todo mundo aí que está assistindo até agora. Vou falar um negócio que eu quase esqueci, o Roger ia me matar. Mas para se inscrever no canal, como que é? Ativa o sininho, YouTube /Papo de Escada, também no Instagram Papo de Escada. A gente já está correndo atrás aí, Fabrício, você está me devendo aí esse negócio de Spotify, hein? Não só Spotify, todas as plataformas. Como que é? Todos os agregadores? Todas as plataformas de áudio. Se eu passar seu contato para minha irmã... Não passa, não. Eu cobro, aí você vai torcer... Assim, ó. Você vai torcer para encontrar o Fofão na rua agora. Fungando no cangote. Porque essa é pior que o Fofão, viu?
Então, gente, é isso aí. Agradecer aos patrocinadores. Estúdio... Estúdio Gucci, para falar todos? Pode falar. Estúdio Gucci, Credo Que Delícia, XPTO, Gluck Seguros, como que fala? Isso, Gluck Seguros. Gluck Seguros. E isso aí. Ah, quase esqueci de um negócio aqui. Ai, Roger, você tá fazendo falta, hein, Roger? Não, pior que não. Falta. Isso aqui quem lembra sou eu. O Roger não tá nem aí. Eu que lembro. Ó, a Gluck Seguros mandou aqui de brinde pra vocês. Uma garrafinha. Opa! Tá. Vocês bebem água? Tem que se hidratar. Segundo, é o que o Roger costuma falar. É. E também, ó, eu sei que vocês... Deixa eu ver aqui, peraí. Ih, cadê o Xi, outro? faltou um. O Caio tá aqui. tá na outra sacola. Ah. E também eu sei que vocês usam, ó, o boné. Ele também Obrigado. mandou aí. Pra minha É coleção. da Pra Gluck, vocês, é da é. Gluck também. Da Gluck, Ó, por cima do... Por cima do fone, ó. Tá parecendo o Lucas Neto ali, ó, com o boné ali. Tá bom, gente? E já tem novidades também aí, tanto a XPTO quanto o Iguchi aí, 40 anos. Credo que delícia também. Também. O Gluck eu tô vendo aí que ele tava querendo fazer uma campanha aqui e também logo mais a gente tem uma novidade bem legal aí pra... Não pode falar ainda. Não pode. Mas logo Acompanhe, mais acompanhe. é evolução. Tá bom, gente? Acompanha a nossa escada. O Acompanha a papo nossa escada. os degraus. Tá bom, gente? Até mais, até a próxima. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.